Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título Fé para crer que a vida não surgiu do acaso. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. O homem foi criado pelas próprias mãos do Senhor, que ao soprar o fôlego de vida nas narinas deste homem, este se fez alma vivente para um sublime propósito na terra. Nesta lição, conceituaremos o termo criacionismo. Identificaremos os fundamentos do criacionismo. No ponto número 3 da lição, conheceremos os objetivos do criacionismo. E finalizando o nosso estudo, veremos a descrição cronológica do processo da criação divina. Conceito de criacionismo. Criacionismo é a doutrina declarada na Bíblia Sagrada que a vida na Terra, a humanidade e o universo foram criados por um Deus detentor de atributos divinos exclusivos, como a onipotência, pode todas as coisas, onisciência, sabe de todas as coisas, e onipresença, todas as coisas estão contidas nele. O criacionismo proclama que Deus é o criador do homem, céus, terra, e de todas as coisas que neles há. Os fatos narrados na Bíblia Sagrada sobre a criação de tudo e de todos por ordem e feitura divina devem ser aceitos sem qualquer objeção como literais, reais, históricos, absolutos e como fundamento dogmático para refutar qualquer teoria humanística sobre a origem de tudo. Deus é o Criador dos céus e da terra. Diz a palavra em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto número 2 da lição, fundamentos do criacionismo. O fundamento divino sobre a criação, como já mencionei, o livro de Gênesis não é uma teoria, e sim uma realidade em seu primeiro capítulo e primeiro versículo, que assevera o seguinte texto: no princípio criou Deus os céus e a terra, sendo este ato uma declaração afirmativa que não está posta para averiguações, discussões e muito menos para a confirmação da veracidade ou não dos fatos narrados através de estudos de metodologia científica, humanística. Esta realidade da criação, ela só pode ser crida pela fé. O fundamento humanístico sobre a criação. Muitas são as teorias propagadas ao longo da existência da humanidade para rebater, refutar ou contrariar a verdade absoluta da criação de todas as coisas realizadas por Deus. Entre as mais difundidas teorias, para efeito apenas informativo, nós podemos mencionar, por exemplo, o Big Bang, a grande explosão. Acredita que o universo era uma bola formada de um gás hidrogênio que se expandiu infinitamente, chegando a um estágio provocativo de uma grande explosão que redundou no aparecimento das galáxias, planetas, das estrelas e da vida, há pelo menos 12 bilhões de anos. Portanto, esta é a teoria do Big Bang. Uma outra teoria é a teoria dos 4 elementos: a terra, o ar, o fogo e a água.
Acredita esta teoria que existia uma matéria com características físicas e químicas próprias não conhecidas, que deu origem aos elementos básicos da natureza, a terra, o ar, o fogo e a água, que ao se misturarem, ou de um deles, se originou a vida, como a conhecemos. Uma outra teoria é a teoria evolucionista, conhecida também como evolucionismo. Acredita que a partir de uma matéria pré-existente e por força de processos de transformação naturais contínuos e graduais, os seres vivos passaram a existir e evoluem no estado permanente de evolução natural. Esta é a teoria do evolucionismo de Charles Darwin. Toda a criação se fez porque Deus, pela sua livre vontade, se agradou em criá-la. Sendo este ato sublime extremamente especial, o da criação. Cabe ao homem cuidar de todas as coisas criadas por Deus, especialmente o globo terrestre, não devastando como prova de sua responsabilidade e obediência às ordenanças do Senhor. No Salmo de número 115, Salmo 115, versículo de número 3, diz assim a palavra do Senhor: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. No Salmo de número 135, diz assim a palavra do Senhor no versículo 6: tudo quanto aprove ao Senhor, ele o fez, nos céus e na terra. Na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Quais são, então, os objetivos do criacionismo no ponto 3 da lição? Basicamente, nós temos três propósitos para a criação do universo, da vida na Terra, a criação da humanidade e dos seres espirituais. Questão: primeiro, apresentar, olha o propósito, o objetivo de tudo que foi criado. Primeiro, apresentar um Deus único e verdadeiro como criador de todas as coisas. Segundo, confirmar que Deus é o dono de tudo que existe no universo e nós somos apenas mordomos dele. E em terceiro, manifestar que, como ele é um Deus criador único, verdadeiro e dono de todas as coisas criadas, deve ser adorado em espírito e em verdade e contemplado como nosso Criador. No Salmo de número 24, versículos 1 ao 2, diz assim a palavra do Senhor. Salmo de número 24, versículos 1 ao 2. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 4, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. João 4, 23. Mas vem a hora,
e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes, o que o Pai procura para seus adoradores. Vamos agora realizar a descrição, item 4 da lição, do processo da criação do universo e de todas as coisas, ou seja, a criação divina. O primeiro é a criação do tempo e do espaço. Quando Deus começou a criar o universo e seus elementos, no instante inicial da criação, estabeleceu-se o início do tempo, não estando Deus sujeito ao tempo, pois ele é atemporal e eterno. Na composição do tempo se estabelece no mesmo instante o espaço, como o plano dimensional onde os demais elementos da criação vieram se posicionar, não estando Deus limitado ao espaço, ou ao espaço, pois Deus não é matéria, e sim espírito. O céu, morada de Deus, os anjos e os seres celestiais foram criados na contextualização cronológica, melhor dizendo, e espacial, sendo então reais e de perfeita existência. No Salmo de número 89, do versículo 5 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 89, 5 ao 7. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é soberano, tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ver como se deu a criação divina no tempo cronológico de 6 dias. Deus criou todas as coisas em 6 dias literais e descansou no 7º dia, na seguinte ordem cronológica. No primeiro dia, Deus criou a luz. Pela sua palavra, Deus ordenou que houvesse luz. E a luz cósmica veio a existir antes do Sol ser criado. Esta luz veio para iluminar a Terra, que estava em escuridão, porque estava encoberta pelas águas e por vapor de água. A luz cósmica não foi criada neste dia, mas veio a existir na Terra neste dia, para fazer separação entre o dia, luz, e a noite, trevas. Isso está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículos 3 ao 5. Vou apenas aqui mencionar o texto, porque não há tempo suficiente para ler todo este processo. No segundo dia, Deus criou o céu atmosférico, o firmamento, o espaço superior. Pela sua palavra, Deus ordenou que houvesse uma divisão para separar as águas debaixo da divisão, espaço inferior, com as águas de cima da divisão, atmosfera, a qual Deus chamou céu, ou seja, o céu atmosférico que conhecemos onde se encontram as nuvens. Nuvens. Gênesis capítulo 1, versículos 6 a 8. No terceiro dia, Deus criou a terra, mares e as plantas. Pela sua palavra, Deus ordenou que as águas que estavam debaixo do céu se ajuntassem em um só lugar, originando os mares, e com isso a terra seca aparecesse. Logo, em seguida, o Senhor ordenou que da terra surgissem as árvores com os seus frutos, as plantas com as suas sementes, originando então o reino vegetal.
Isto está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículos 9 ao 13. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Da sua palavra, Deus ordenou que surgissem o sol para governar o dia, convergendo com a luz cósmica criada no primeiro dia, a lua para governar a noite e as estrelas estabelecendo dias e noites, estações e anos. Estes luminares passaram a promover a iluminação da Terra, dia e de noite, delineando uma separação entre a luz e a escuridão. Isto está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículos 14 ao 19. Até este ponto da criação, o quarto dia, Deus transformou a terra sem forma para uma terra com forma pronta para ser habitada. Ou seja, o globo terrestre já tinha todas as condições: espaço, oxigênio, água, comida, para ser cheia pelos seus mais variados tipos de habitantes em todos os habitats criados: o céu, o mar e a terra. No quinto dia, Deus cria os peixes e as aves, a vida marinha e as aves. Pela sua palavra, Deus ordenou que surgissem nas águas todos os seres vivos aquáticos, com as suas respectivas espécies, e na terra, as aves com as suas respectivas espécies, para voarem no ar, e ordenou ainda que se multiplicassem e enchessem os seus respectivos habitats. Isto está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 20 ao 23. No sexto dia, Deus criou a vida animal e o ser humano. Pela sua palavra, Deus ordenou que surgissem os animais domésticos, selvagens e os répteis, com as suas respectivas espécies, para povoarem a terra. Num momento muito especial, como coroa da criação, Deus cria o homem e a mulher, feita a sua imagem e semelhança. Ordena que se multipliquem e povoem a terra. E também delega a eles o poder de dominar o globo terrestre, agindo então como mordomos do Senhor, pois os céus e a terra pertencem ao Senhor. Isto está escrito em Gênesis, capítulo de número 1, versículos 24 ao 31. Após os 6 dias literais da criação, no sétimo dia Deus descansou. Neste ponto da criação, Deus transformou a terra vazia para uma terra cheia de habitantes, finalizando então a criação, descansando no sétimo dia, não por estar fadigado, mas para contemplar tudo que foi criado, separando este dia para uma comunhão plena com todas as coisas criadas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Isso está em Gênesis, capítulo 2, versículos 1 ao 4. Portanto, para conhecer todas as etapas da criação, leia o primeiro capítulo do livro de Gênesis e os versículos 1 a 4 do capítulo 2 do livro de Gênesis. Outra coisa importante a observarmos é que há uma harmonia no processo da criação divina. Como já mencionei, os 6 dias para a consolidação da criação são dias literais, com cada dia tendo a duração de 24 horas, pelo fato de a Bíblia mencionar sempre tarde e manhã terrestre, caracterizando então partes literais
de um dia, deve-se ainda considerar que a referência da criação de todas as coisas era na Terra, que tem o seu dia dividido em 24 horas. Observe-se que a criação contínua, progressiva e harmônica de todas as coisas, ela guarda uma relação direta e racional. Observe aí no slide que no primeiro dia veio a existir a luz para convergir com a criação do Sol, da Lua e das estrelas no quarto dia. No segundo dia, foram criados o céu, a atmosfera, o espaço superior e as águas debaixo do espaço, e as águas debaixo, que são o espaço inferior, para as aves e a vida marinha, que foram criadas no quinto dia. No terceiro dia foram criadas a terra seca, mar e plantas, para a vida animal. E o homem, para a vida animal, e o próprio homem, criados então no sexto dia. E assim há uma harmonia na criação. A harmonia é percebida ainda de forma mais clara quando vemos que a criação foi um ato contínuo, progressivo e harmônico em 6 dias. Então, há uma observação aí direta que no princípio Deus criou os céus e a terra. Ela era sem forma e vazia. O Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Deus disse: haja luz. Veio o céu, o mar, a terra, as plantas, o sol, a luz, a lua, as estrelas, os peixes, as aves, os animais, homem e mulher. E no sétimo dia, Deus descansou de toda a criação, contemplou toda a criação realizada. Portanto, ela foi um ato contínuo, progressivo e harmônico. E aí veio a criação mais sublime de Deus. A Bíblia Sagrada apresenta 2 relatos sobre a criação do homem, sendo que a primeira descrição aponta o homem com origem em Deus, possuindo então os atributos morais, Deus, os atributos morais de Deus, que é o amor, a justiça, a bondade. Isto é feito a sua, ou seja, isto é, feita a sua imagem e semelhança. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, sendo-lhe então outorgado o domínio sobre as demais coisas criadas. Na segunda descrição da criação do homem, há uma alusão direta. Em Gênesis 1, 26 e 27, está lá posto a criação do homem. Na segunda descrição da criação do homem, há uma alusão direta à origem material do homem, isto é, o homem foi criado do pó da terra e também de sua origem material. Imaterial, uma origem material, pó da terra, e imaterial, quando Deus soprou o fôlego de vida, seu fôlego de vida, no nariz do homem, se tornando então ele alma vivente, consolidando então a sua parte espiritual. Gênesis 2, 7 narra este lindo momento da criação do homem. Neste contexto, o homem foi então criado com 2 naturezas, quais seja uma material, representada pelo seu corpo, e a outra imaterial e imortal, representada pela sua alma e pelo seu espírito. Esta tricotomia, corpo, alma e espírito, representa a composição material e imaterial do homem. Concluindo então a nossa aula de hoje. Nesta lição, aprendemos que Deus é o Criador do universo e de tudo que está contido nele.
identificamos os fundamentos divinos e humanísticos da criação, sendo o divino consolidado na verdade, que o Senhor é o Criador de tudo e de todas as coisas, enquanto o humanístico é teoricamente fundamentado nos eventos do Big Bang, ou 4 elementos, ou a terra e água, ou no evolucionismo para explicação das coisas criadas. Aprendemos que dentre os objetivos da criação divina, nós temos a apresentação de Deus como Criador, único e verdadeiro, que é dono de tudo e de todos e que deve ser adorado em espírito e em verdade. Por fim, conhecemos como se realizou toda a criação de Deus, de forma cronológica em 6 dias literais, tendo Deus descansado no 7º dia, com uma atenção especial ao processo de criação do homem, da mulher, que foi a mais sublime criação de Deus. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição 6, que tem como título Fé para crer que na natureza humana, fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. Lição 6, fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.